E aí, fantasmas? Sejam muito bem-vindos ao Ligenga. Daqui a uma semana começa o Campeonato Mundial de Pokémon de 2024, em Honolulu, no Havaí. Eu estarei presente, cobrindo o torneio, torcendo para os brasileiros e criando um conteúdo para as minhas redes sociais para mostrar para vocês como é um Campeonato Mundial de Pokémon. Mas nesse vídeo aqui eu queria falar um pouquinho sobre os melhores monstrinhos que estarão jogando esse torneio. Afinal, a regra do Mundial desse ano é o que chamamos de Regulation G. Nela você pode usar um Pokémon lendário restrito, que de forma sucinta seriam aqueles lendários capas de jogos, com algumas exceções, e os seus outros 5 Pokémon são livres para ser qualquer um presente na Pokédex de Paldea. Então você que está totalmente por fora do meta do Mundial, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou contar para vocês quais são alguns dos melhores Pokémon da atualidade, explicando por que eles são tão bons, para que assim, a partir do dia 16 de agosto até o dia 18, você possa acompanhar o Mundial de Pokémon VGC, entendendo pelo menos o básico. Então, sem muita enrolação, bora começar pelos tipos elementais. No tipo grama, para mim, o melhor Pokémon do meta atual, sem dúvidas, é o Rillaboom. Rillaboom tem algumas características muito interessantes, como por exemplo, uma habilidade que seta terreno, um golpe de prioridade se usado nesse terreno, como Grass Glide, acesso a Fake Out, bom stab com Wood Hammer, capacidade de pivotear com U-Turn, que é basicamente quando um Pokémon ativamente volta para sua Pokébola, e uma coverage decente, principalmente com acesso a High Horsepower. Além disso, Rillaboom pressiona muitos dos principais Pokémon do meta, como o Urshifu de água, Kyogre, Groudon e até mesmo os Calyrex, dependendo de quanto dano eles já tenham levado. Fora que os base stats do Rillaboom são muito legais. 100 de HP, 90 de defesa física e 70 de defesa especial concede a ele um bulk natural muito forte. Além disso, seu ataque físico é de 125 pontos base, fazendo com que ofensivamente ele não possa ser ignorado. 85 de speed é o suficiente para passar alguns Pokémon, ou até mesmo ser mais lento do que outros no caso de um time de Trick Room. Continuando com o tipo fogo, e aqui eu não tenho a menor dúvida de que o melhor Pokémon da atualidade e talvez da história seja o Incineroar. Eu já fiz um vídeo falando só sobre o Incineroar, mas basicamente esse é um Pokémon que ofensivamente pode bater muito forte, defensivamente tem uma tipagem, um bulk natural bem interessante, e ainda acesso a uma variedade absurda de golpes de suporte, como Fake Out, Knockoff, Parry Shot, Will-O-Wisp, etc. Tem uma boa habilidade com a Intimidate, que mesmo nerfada na nona geração continua sendo bastante útil. Enfim, nem vou me alongar muito sobre o Incineroar, porque como eu disse, tem um vídeo dedicado a ele aqui no canal. Vamos focar em outros Pokémon que a gente nunca conversou sobre. O próximo tipo é o Água, e esse vai ser o primeiro no qual eu vou escolher um lendário restrito, Kyogre. Eu acho que depois dos dois cavalos, tanto o Calyrex Ice quanto o Calyrex Shadow Rider, Kyogre disputa com o Miraidon o posto de medalha de bronze dos melhores restritos dessa Regulation. Ele tem stabs aquáticos muito poderosos como Water Spout e Origin Pulse, ambos em área, ou Hydro Pump, single target. Coverage bem legal com Ice Beam e Thunder, capacidade de setup com Calm Mind, controla o clima com a sua habilidade Drizzle, e por simplesmente ser um lendário, ele já tem base stats muito legais. Então não é qualquer pancada que vai derrubar ele, vai bater muito forte, e tem capacidade de ser muito rápido ou muito lento, dependendo do que você quer para o seu time. Não é o meu primeiro palpite de lendário restrito para ser campeão mundial em 2024, mas se acabar sendo, não vai ser uma surpresa. O próximo tipo é o elétrico, e vocês já suspeitam qual é o Pokémon que eu escolhi aqui, até porque ele já foi mencionado nesse vídeo. Sem dúvidas nenhuma, é o Miraidon. Talvez o lendário restrito que mais tenha surpreendido na Regulation G. Não foram muitos os que preveram que o Miraidon seria um Pokémon tão forte quanto ele se provou ser. Talvez por conta da sua combinação de tipos, que tem bastante fraqueza. Inclusive, os principais tipos que vencem o Miraidon são imunes a alguns de seus stabs, como por exemplo o Fada, imune a Dragão, e o Terrestre, imune a Elétrico. Mas Miraidon é muito forte. Sua habilidade controla o terreno, ele tem grande sinergia com os Paradoxos do futuro, coisa que até então nenhum outro Pokémon tinha, no máximo um Pincushion que podia setar o terreno elétrico. Ele tem ótimos stabs elétricos, tanto single target como Electro Drift, Volt Switch, quanto Discharge, que bate em área, mas vai bater no seu companheiro de equipe também. Dragon Pulse e Dracometer são os principais stabs do tipo dragão, e Dazzling Gleam com Terra, Fada e Choice Specs faz ele ser um ótimo Pokémon do tipo Fada, acreditem. Particularmente, de todos os restritos que eu testei na Regulation G, o Miraidon foi o que eu mais gostei de jogar. Tudo bem que ele é bastante previsível, não é tão versátil quanto outros,
mas eu colocaria algumas fichas no Miraidon aparecendo com destaque no Mundial de 2024. Bom, vamos agora para o tipo inseto, e sendo bem sincero com vocês, não tivemos muitos Pokémon desse tipo se destacando na Regulation até aqui. Então a minha escolha foi pelo Volcarona. Volcarona é um Pokémon bem legal, que já se destacou mais em Scarlet Violet e em outras Regulations, e aparece raramente na Regulation G, em alguns times, seja por conta da sua capacidade de suporte com Rage Powder e Will-O-Wisp, ou sua capacidade de ser um setup sweeper com Quiver Dance, varrendo os adversários com golpes em área como Heat Wave, regeneração de vida com Giga Drain, dano massivo com Overheat, ou até eventualmente mitigando dano de atacantes especiais com Struggle Bug. Uma coisa interessante é que Volcarona tem como habilidade Flame Body, então se você colocar esse Pokémon em campo na hora certa, ele pode ser alvejado por um golpe que faz contato e acabar queimando o adversário, o que é sempre muito útil em casos de atacantes físicos. Mas talvez de toda essa lista, Volcarona seja o maior azarão. No tipo voador eu não tive a menor dúvidas, Tornados Incarnate é sem dúvidas o melhor Pokémon desse tipo no metagame, tanto por ser o principal setter de Tailwind, quanto por poder bater em área com Bleak Windstorm, um ótimo stab voador, que não tem uma accuracy muito boa, mas se pareado com o Kyogre, que já coloca a chuva em campo, faz ele nunca errar. Inclusive o próprio Tornados tem acesso a Rain Dance, então ele pode resetar o clima, ajudando a ele, o Kyogre e outros companheiros de equipe, caso o adversário troque o clima. Tem acesso a Taunt, que é sempre muito bom, outros climas como Sunny Day e Snowscape, Ice Wind para controle de speed, Scareface também para controle de speed, e que serve até para diminuir a speed do seu próprio companheiro. Em alguns casos isso é bastante útil, pode acreditar. Outra escolha que para mim foi relativamente tranquila foi no tipo normal. E aqui aparece mais um restrito, Terapagos. Na sua forma terasta, o Terapagos tem a habilidade de Terra Shell. Sempre que ele tiver com HP cheio, todos os golpes que conectarem a ele serão not very effective. Depois de terastalizar, necessariamente ele se tornará um Pokémon do tipo Stellar. Ou seja, diferentemente dos outros Pokémon, o Terapagos não pode terastalizar para o tipo que quiser. A sua habilidade vai mudar para Terraform Zero, que vai remover todos os efeitos de clima e terreno de campo. E como já pode ter ficado mais ou menos claro ao longo do vídeo, ter o clima e o terreno ao seu favor nessa Regulation é sempre muito importante. Fora isso, Terapagos é o único Pokémon que tem acesso a um golpe do tipo Stellar, e golpes do tipo Stellar dão um super efetivo em qualquer alvo que tenha terastalizado. E isso é muito forte. Afinal, terastalizar na frente de um Terapagos pode ser uma faca de dois gumes. Isso pode te colocar numa situação de desvantagem. Pode segurar Choice Specs para bater mais forte, Leftovers geralmente quando tem Calm Mind, Covert Cloak para se proteger dos efeitos secundários dos golpes adversários. Também tem uma coverage bem interessante com Earth Power, Dark Pulse, Meteor Beam, e ótimos base stats, principalmente a partir da Terrestrial Form e também na Stellar Form. Bom, no tipo lutador eu confesso que dei uma certa roubada e coloquei apenas Urshifu. Optei por não escolher entre o Urshifu Rapid Strike ou Single Strike, porque no fim os dois são Urshifu, ainda que sejam completamente diferentes. O Urshifu de água, Rapid Strike, é mais popular, mas o Urshifu Single Strike também é muito poderoso. Basicamente, ambos têm habilidades que permitem a eles atacar e acertar um alvo, mesmo que ele se proteja, e golpes assinaturas que sempre vão dar Critical Hit. Surging Strikes bate 3 vezes, o que é ótimo para quebrar Sash. Wicked Blow bate uma vez só, mas é um ótimo stab do tipo noturno, muito bom para ser usado contra times de Trick Room. Afinal, geralmente times de Trick Room tem muito Pokémon psíquico. O próximo tipo é o Venenoso, e confesso que também não teve muito Pokémon desse tipo se destacando nessa Regulation. Por isso acabei ficando com a escolha óbvia, Amoonguss. Ainda que como Pokémon venenoso ele nem seja tão útil assim. Tudo bem, alguns usam Amoonguss com Sludge Bomb, mas os 3 principais papéis do Amoonguss é botar pra dormir com Spore, redirecionar golpe com Rage Powder e regenerar a vida do seu companheiro com Pollen Puff. A primeira função foi muito prejudicada com a ascensão do Miraidon. Afinal, com o terreno elétrico, os Pokémon que tocam o chão não podem pegar no sono. Ainda assim, Amoonguss é um velho conhecido do VGC, todo mundo sabe que defensivamente, como um Pokémon de suporte, ele é muito sólido e encaixa basicamente muito bem em qualquer equipe. Vamos agora com o tipo Fantasma, e eu acho que pelo que eu já expliquei nesse vídeo, a escolha aqui tá bem clara, né? É o Calyrex Shadow Rider. Esse é um Pokémon extremamente apelão, ele é muito rápido, tem 2 habilidades em uma, um golpe assinatura que dá dano em área, com base power muito alto e nenhum efeito colateral. Além disso, pode se tupar com Calm Mind, tem uma coverage decente, principalmente com Draining Kiss, pode ser usado naquele clássico estilo Psy-Spam com Expanding Force do lado de Indeedee, mas também tem acesso a bons golpes single target, como Shadow Ball, Psy-Shock, Psyche, etc. No tipo noturno, aqui sim eu roubei.
Confesso que eu não consegui escolher entre Chien-Pao e Chi-Yu. Eu acho os dois muito bons. Eles fazem papéis semelhantes, só que um mais focado no lado físico e outro no lado especial. Talvez como um Pokémon do tipo noturno, Chi-Yu seja melhor, por geralmente ter 2 stabs desse tipo, Snarl e Dark Pulse. Mas não é raro também que aconteça isso com Chien-Pao, como Throat Chop e Sucker Punch. Enfim, os dois estão sempre muito presentes em times mais ofensivos. Como eu disse, Chien-Pao combado com atacantes físicos, Chi-Yu combado com atacantes especiais. Ambos já foram mais popular na era Escarlate e Violeta, mas também não me surpreenderia se visse um deles campeão mundial. No tipo psíquico, a minha escolha foi pela Farigiraf. Sem dúvida nenhuma, Farigiraf é o Pokémon que impede prioridade mais sólido do formato. Isso por conta da sua habilidade de Armor Tail. Iriria é um Pokémon também muito bom, mas a sua forma de impedir prioridade é setando terreno. E aí, se entrar um Rillaboom do lado adversário, ela não tem mais como fazer isso. No caso Farigiraf, só se entrar, por exemplo, um Weezing com Neutralizing Gas, que não é o Pokémon mais popular do formato. Além disso, Farigiraf pode setar Trick Room, tem acesso a Helping Hand, não leva dano dos stabs fantasmas do Kali Shadow, resiste aos stabs psíquicos também do Kali Shadow e ainda pode contra-atacar com Foul Play. Tem sido muito usado do lado de Miraidon, que ajudou a aumentar a popularidade da girafa nessa regulation. No tipo metal, mais um lendário restrito, Zamazenta. Pois é, finalmente estamos vivendo um mundo no qual o Zamazenta é mais poderoso do que a sua irmã, a Zacian. Zamazenta tem como principal golpe o Body Press, que causa mais dano quanto mais defesa esse Pokémon tem. E a habilidade dele, justamente, aumenta a defesa física do Pokémon quando ele entra em campo. Ou seja, é perfeito até na hora de fortar. Você pode focar muito mais no lado defensivo do que no lado ofensivo. Ele ainda tem acesso a Iron Defense para aumentar mais ainda essa defesa, Wide Guard para proteger os seus companheiros de golpes em área, Heavy Slam como um stab metálico nem sempre muito sólido, e é basicamente isso. Não costuma ser o Pokémon mais versátil do mundo, por isso ainda acho que está atrás de outros restritos que eu já citei, os 2 cavalos, Kyogre e Miraidon principalmente. O tipo pedra também não conseguiu muito destaque nessa regulation, por isso eu fui pelo único que eu me lembro que tem jogado relativamente bastante. Eu tô falando do Ogerpon com a sua máscara Cornerstone. Talvez o outro Pokémon de pedra depois do Ogerpon que joga nessa regulation seja, sei lá, Glimmora ou Tyranitar, mas mesmo assim com uma taxa de usagem bem baixa. Ogerpon Cornerstone tem tudo que os outros Ogerpon têm, como bons stabs do tipo grama, principalmente Horn Leech, Power Whip e Grass Glide, Ivy Cudgel transformado no seu tipo secundário, no caso justamente o pedra, Spike Shield, redirecionamento com Follow Me, mas o mais legal dele é que ele tem como habilidade Sturdy, ou seja, o adversário é forçado a acertá-lo pelo menos 2 vezes antes de nocauteá-lo. Isso junto com Follow Me do lado de um set de Trick Room torna praticamente impossível impedir o golpe de sair. E aí depois você vai ter que lidar com as dimensões distorcidas, provavelmente contra um time muito lento. No tipo terrestre eu fiquei com bastante dúvida. Landorus e Groudon são ótimas escolhas, mas eu optei por colocar Ursaluna. E assim como eu fiz com o Urshifu, coloquei as 2 Ursalunas, a normal e a Blood Moon. Ambas são muito poderosas, funcionam perfeitamente bem em times de Trick Room, só que uma é mais física e outra é mais especial. Aí vai do que a equipe mais precisa. No tipo gelo também, zero surpresa, a minha escolha foi o Calyrex Ice Rider. É o principal lendário restrito em times de Trick Room hoje em dia. Ele próprio seta Trick Room. Assim como o Calyrex Shadow Rider, ele também possui um stab de dano em área muito forte, que é o Glacial Lance, 2 habilidades e base stats perfeito para esse arquétipo que pede Pokémon lentos. Como não deu para colocar ele no tipo elétrico porque o Miraidon já estava lá, Raging Bolt foi a minha escolha no tipo dragão. Continua sendo dos mais populares Pokémon, mesmo sendo utilizado de uma forma muito diferente da Regulation anterior. Na Regulation F, Raging Bolt se dividia entre o set de Calm Mind e o set de Assault Vest. Hoje em dia, o set de Calm Mind é praticamente inexistente. E mesmo de Assault Vest, perdeu muito espaço para o de Booster Energy, aumentando seu ataque especial e fazendo o Raging Bolt bater ainda mais forte, tanto com seus stabs elétricos, geralmente Thunderbolt e Thunderclap, esse último com prioridade, e por vezes Electro Web para dar dano em área e controlar speed. E para encerrar o vídeo de hoje, fantasmas, o melhor Pokémon do tipo fada, para mim, continua sendo o Fluttermane. Tá bom, Fluttermane não tem mais a mesma popularidade na Regulation G do que em outras Regulations, mas continua batendo muito forte, principalmente se combado com Chi-Yu, com seus stabs do tipo fada, Moonblast, Dazzling Gleam e também Shadow Ball. Tenho visto mais Fluttermane de suporte, com Taunt, Ice Wind, então se a popularidade desse Pokémon caiu, a versatilidade eu diria que aumentou, pelo menos em questão de ataques utilizados. E como eu disse, Zacian, que era um lendário muito forte na 8ª geração,
na nona geração, pelo menos até então, não conseguiu se solidificar nesse metagame, por isso ficou de fora desse vídeo. Mas agora eu quero saber de vocês. Me conta aí nos comentários quais Pokémon vocês acham que serão campeões mundiais. Quero ver quem acerta o lendário restrito que estará presente no time do campeão mundial de Pokémon em 2024. O meu palpite da razão é o Calyrex Shadow Rider, mas eu tô confiando muito no jogo do Miraidon. E vocês? Deixe seu palpite aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal para ajudar a gente a chegar logo em 1 milhão de fantasmas e de compartilhar os seus vídeos favoritos do canal com os seus amigos. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.